Bom dia a todos. Satisfação estar aqui nesse evento e estar podendo proferir essa fala sobre as principais oportunidades tecnológicas e desafios da agricultura, período 2013-2033. O contexto da apresentação, eu vou... desculpa, eu fiz os slides em inglês, né, falando em português. Na sequência, a gente vai fazer uma versão em português para disponibilizar para os colegas. Mas a gente vai... O intuito nessa apresentação, além de... Acho que vários tópicos já foram trazidos aqui e sobre os desafios, né, para a humanidade, como balancear a questão do desenvolvimento econômico e meio ambiente, trabalhar um pouco as questões específicas dos desafios e oportunidades para a pesquisa, falar um pouco do que nós estamos fazendo hoje, como que a gente está fazendo a gestão da pesquisa na Embrapa, e algumas ações estratégicas que entendemos para atender os desafios futuros, e breves comentários finais. Eu tenho uma quantidade boa de slide, mas eu fui muito beneficiado pelas várias apresentações, comentários e contextualização da situação. Então, eu vou passar um pouco rápido, peço perdão a todos. Esse é o contexto do país hoje. Isso é de uma transparência um pouco antiga, de 2005, do nosso amigo, o Prêmio Nobel Alan McDermott, num evento em São Carlos, e que listou os 10 principais problemas. Naquela época ele falava nos próximos 50 anos, hoje a gente já está falando nos 40. E aí, claramente, no lado esquerdo, energia, água, alimento, meio ambiente e pobreza, muito relacionado com a agricultura. E, particularmente, cada um desses tópicos, acho que foi muito bem referido aqui, quando você fala em segurança do alimento, você fala de meio ambiente, tanta questão de escassez de água, você fala de mudança climática, você fala de uso intensivo de pesticidas, enfim, a contextualização acho que é muito tranquila, eu não vou me deter muito aqui. Eu grifei lá doenças do outro lado, justo na linha do comentário que o Geraldo Marta fez agora ao fim, da importância crescente das zoonoses, né, e a interface importante com a agricultura, com pecuária. E aqui a gente entra no potencial que o nosso país tem, e isso a gente muitas vezes discute nossas limitações, nossas diversidades e como que a gente faz para superá-las. Mas a gente também tem um desafio aqui do positivo, como a gente se torna de fato essa potência agrícola, essa potência energética, nesse momento que a gente tem um desenvolvimento da energia renovável com algum nível de dificuldade, por razões que não são da pesquisa ou da possibilidade agrícola, e a questão da potência ambiental, e aí não só porque a gente conserva hoje 60% do nosso território com florestas e preservações, mas sim como que a gente faz para fazer o jogo do desenvolvimento sustentável, da exploração sustentável da biodiversidade, da gente fazer um uso racional da água na agricultura, que hoje no mundo consome mais de 70% da água para irrigação. Então são aspectos extremamente desafiadores, mas que aparentemente a gente tem a chance, tem o desafio, e aí a pesquisa é fundamental para a gente tocar uma agenda que a gente acho que tem que se valorizar. Eu acho que nesses 40 anos, 50 anos de Brasil, o sucesso da agricultura é inequívoco, e as possibilidades futuras também o são dentro desse contexto. E a questão da energia entra como um adicional importantíssimo, né? Logicamente, o grande desafio, como balancear a questão econômica e o meio ambiente. A gente falou aqui sobre a disponibilidade de solo, é um fator extremamente importante, principalmente quando os outros países não o têm. Então, o Brasil tem isso a favor, sim. A gente está discutindo muito o uso das áreas de pastagem degradada, etc. Alguma expansão a gente tem espaço, provavelmente, necessidade para fazê-lo. Logicamente, sempre dentro do contexto do desenvolvimento sustentável, que é uma palavra fácil de falar, muito difícil de executá-la. Logicamente, terra é um fator muito relevante, mas muito mais relevante que a terra, todos nós sabemos hoje, é a tecnologia. E eu acho que o exemplo que a gente teve da questão do plantio direto, e aqui a gente está falando de uma foto difícil de ver em outros países, né, que são a colheita e o cultivo simultaneamente, ou seja, você ter mais de uma safra por ano, quando não mais que duas, tá certo? Esse é um aspecto extremamente positivo e relevante do país, e que vai se tornando também um desafio com pragas, com doenças, chamada Ponte Verde, né? Durante todo o ano você tem cultura no campo, você tem a possibilidade de
avançar em problemas fitossanitários. E lembro aqui da grande contribuição da fixação biológica de nitrogênio, né, que por si só paga toda a nossa carteira de investimentos da Embrapa atualmente, a estimativa que seja algo em torno de 10 bilhões de reais, né, para um orçamento que a gente sabe o nosso de 2 bilhões, uma contribuição extremamente relevante que deve permanecer, uma contribuição que chega ao produtor, evita o uso da adubação nitrogenada. Esse é muito importante. A agricultura brasileira não é só composta por grandes propriedades, nós temos uma agricultura familiar importante, com contribuições relevantes para uma série de produtos e com uma série de desafios também para melhor inserção econômica e social. E isso, em parte, a ciência pode auxiliar. Mas, logicamente, você tem aspectos de transferência de tecnologia, tecnologias adaptativas que devem ser mais demandadas. E um outro ponto muito, muito relevante, e que a gente acho que é um mérito da sociedade brasileira, que é a redução do desmatamento, né? Nós estamos falando de uma Amazônia, que infelizmente em torno de 15% foi desmatada, mas 85% lá permanece. Em anos recentes, o decréscimo da emissão de gases de efeito estufa, associado principalmente à redução do desmatamento, é muito relevante. Então a gente está num ano de super safra, safra recorde, e redução da emissão. Então eu acho que vem do ponto de vista de sustentabilidade do sistema agrícola brasileiro, vai se tornando muito claro, principalmente no exterior, em que as informações chegam muito distorcidas, dizendo que nossa agricultura crescia exclusivamente à base do desmatamento. Eu acho que a gente tem esse ano, esse momento, e a gente espera, esse é um desafio importante da sociedade brasileira manter. Logicamente, do ponto de vista de emissão de gases de efeito estufa, a agricultura, a pecuária começa a ter um papel importante, e é isso que a gente tem em nossos portfólios de mudança climática. Veja aqui o Jean Paulo, né, Jean Paulo? Está tranquilo para resolver essas questões para o futuro. E, logicamente, só fechando a questão da contextualização, quando a gente pensa em agricultura, não é mais só a questão da produção de alimento, nutrição, mas sim todos esses aspectos ambientais, a economia do carbono. Hoje a gente está falando em sistemas integrados, agrofloresta, a gente tem oportunidades muito grandes de agricultura, nós estamos iniciando uma trajetória, o Brasil ainda consome menos do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde de peixe, agroturismo, aspectos regionais, toda a questão da biomassa, da química verde, que a gente tem uma agenda importantíssima para jogar. Então, dentro da contextualização e como nós vamos à frente. Eu acho que essa resume, acho que o slide preparado pela Embrapa, nosso presidente, contextualizando onde a Embrapa tem atuado, né? Dentro da fazenda, mas também fora da fazenda, com uma série de técnicas, desafios associados a equipamentos, a instrumentação, ou a própria produção de alternativas de fertilizante, uso racional de pesticidas, semente, OGMs, né? Dentro da fazenda, com certeza, onde foi o core business da nossa atuação, e também a agroindústria, com inúmeras possibilidades de agregação de valor e uma nova agenda que vem pelo futuro. Um país que tem a base ainda muito na matéria-prima, teria um espaço e oportunidades extremamente importantes. Dentro desse contexto, né, economia verde, uma série de demandas importantes. O Brasil, acho que foi mencionado pelo Dr. Shen, criou o Programa Nacional de Agricultura de Baixo Carbono, é algo que acho que nós também temos que nos valorizar, com uma série de ferramentas importantíssimas, indo ao nível do produtor, estimulando a adoção pelos produtores brasileiros de plantio direto, de recuperação de pastagens degradadas, integração lavoura-pecuária-floresta, redução de resíduos na pecuária, por exemplo, muito importante. E, logicamente, a gente está num mundo que as questões das mudanças climáticas são uma possibilidade, e aqui dados dos nossos colegas mostrando como ficaria, né, através de modelagem, e também a gente tem um centro voltado a imagens por satélite, que nos permite avaliar a dinâmica do uso do solo, coisa muito relevante, como que estaria a distribuição da soja, por exemplo, em condições normais, que é hoje, e como ficaria num cenário de um aumento de quase 6 graus de temperatura previsto para 2100. Uma redução nas condições atuais, sem novas sementes melhoradas, mantendo o sistema de produção atual. Então, algo extremamente de interesse nosso, né? Trabalhar em vulnerabilidades, em adaptação e mitigação associada à mudança climática é muito relevante. E as novas vertentes, né? Acho que
Foi mencionado aqui, o Brasil se tornou um dos maiores consumidores de pesticidas do planeta, e se isso estivesse nos poupando dos problemas, era uma alternativa, mas aparentemente não é esse o caso. Então, questões de controle biológico entra com ênfase importante. A Embrapa tem uma agenda já de longo tempo do chamado manejo integrado de pragas, que prevê o uso de agentes de controle químico, mas também biológico. E para isso a gente precisa biofábrica, a gente precisa disponibilizar para o produtor as alternativas, e eu acho que essa é uma agenda muito atual e será de futuro, tudo indica. A questão de alternativa de sistema de produção, como a produção orgânica, naturalmente a questão da base científica para melhorar essa adoção. A gente tem um programa, novamente, nacional de agroecologia e produção orgânica do governo federal e que sinaliza apoio a essas iniciativas, e a pesquisa tem atuação a fazer. E aqui eu vou para a questão mais genérica de o que é o futuro, o que é a pesquisa, quais são as grandes vertentes, né, adaptado ao National Science Foundation, com as tecnologias da informação, biotecnologia, nanotecnologia, ciência cognitiva. As hard science e a combinação disso dentro do aspecto transdisciplinar que devem governar o nosso futuro. Às vezes a gente pensa, não, mas a gente está numa outra área mais biológica, mas todas as ferramental, as tecnologias de produção de sementes, tudo está passando por isso nas chamadas tecnologias convergentes. E aí a gente vai para os extremos, né? A impressora de comida, né, da Cornell Robotics, é uma coisa, quer dizer, vamos chegar nisso, quer dizer, qual vai ser o impacto se essas tecnologias ocorrem e se consolidam, tá certo? Será que nós vamos ter que fazer nossa picanha na tarde em casa, lá com a nossa printer? Quer dizer, são questões de reflexão e que muitas instituições estão investindo. A questão da revolução de geotecnologia, uso de aeronaves não tripuladas, eu acho que esse é de uma revista Geospatial World, agora de setembro de 2013, que se refere a isso. A Embrapa tem uma rede de agricultura de precisão e já vem usando essa tecnologia, inclusive em cana-de-açúcar, produzindo mapas de produtividade. Enfim, são tecnologias portadoras de futuro. Houve um tempo que a regulação desses voos atrasou um pouco, mas tudo indica, é uma agenda, um ferramental muito importante. E, logicamente, independente de ter mudança climática ou não ter, você ter espécies resistentes à seca é extremamente importante. Esses são resultados dos colegas da Embrapa Soja, com o GeneDreb, de uma parceria internacional com o Japão, e que vai colocando isso numa agenda concreta da nossa empresa. E o Milton pediu, né, Milton? Aí tem um slide sobre a questão da transdisciplinariedade, né, adaptado aqui do nosso ex-presidente Crestana, e que mostra que realmente, para a gente, nesse futuro, nesse progresso da agricultura, quer dizer, toda a questão de validação da conciliação da agricultura e meio ambiente, se a gente vai ter o progresso da ciência conseguindo resolver essas questões, a gente, com certeza, vai passar pelo tempo da transdisciplinariedade, o tempo dessa atuação, da incorporação de uma série de ferramentas para poder fazer essa diferença. Talvez para agilizar e resolver questões não resolvidas ainda. E aí eu entro um pouquinho, além dos aspectos de ciência, um pouco para a reflexão como a gente anda, né, do ponto de vista de investimento. Acho que já foi mencionado pelo Dr. Cheng que a gente deve investir mais e, aparentemente, isso é muito verdade, né? O Brasil, aqui, 2008, os dados de 2008, com em torno de 1% do PIB e um pouco mais ainda, quase 60% do governo federal e menos da iniciativa privada, muito diferentes dos países envolvidos. Então, claramente, uma agenda que tudo indica o Brasil vai percorrer e que tem mudanças importantes na gestão de uma empresa pública como a Embrapa. E aí a gente vai para a trajetória dos Estados Unidos, que fez isso na década de 90 a 2000, e o Brasil está entrando nessa agenda 20 anos depois. E também uma coisa importante para a nossa reflexão, a questão de que nos países desenvolvidos, as pesquisas básicas e radicais, vamos chamar, que estão de médio e longo termo, são principalmente feitas nas instituições públicas, enquanto as tecnológicas e adaptativas estão principalmente feitas pelas empresas privadas, pelas agências de mercado. E aqui no Brasil é fato, né, isso é em grande medida associado com a nossa atuação, a grande mudança no mercado de semente recentemente, acho que é um exemplo claro dessa situação. Se isso é verdade, quer dizer, como a gente define nossas prioridades, aonde a gente tem mais chance? Ou onde a gente deve atuar? E outra coisa, esse slide não está muito bom, mas é a migração das
startups de biotecnologia do exterior para o Brasil. Então, também, de novo, quer dizer, a gente tem os grandes grupos multinacionais vindo, além do produto com o seu R&D, né, pesquisa e desenvolvimento, mas também várias startups que podem trazer questões importantes revolucionárias. Aqui nessa lista, acho que de 9 ou 10, só uma aqui do Brasil. Então, de novo, a gente demandando esforços importantes nessa agenda. Vou falar agora brevemente da nossa situação atual. O nosso contexto de atuação no sistema de pesquisa agrícola é bem conhecido de todos, né? Além da rede Embrapa, com 47 unidades, os chamados centros temáticos de produtos ecorregionais, que tem uma possibilidade imensa, com 9.800 funcionários, quase 2.500 pesquisadores, trabalhando de forma integrada, como eu vou mencionar à frente, mas fundamental, né? Temos mais de 70 universidades agrícolas nesse país, e que são uma fonte fundamental, importantíssima de geração de recursos humanos, mas também de cooperação nessa área. E as organizações estaduais. E não menos importante, talvez se tornando um importantíssimo play, a iniciativa privada. E aí é dentro desse contexto, e quando a gente fala, a gente não tem que caminhar sozinho, né, Geraldo? Aqui é uma parte do caminho que a gente com certeza tem que trilhar. E, logicamente, a questão dos nossos programas LabEx, fico muito feliz de ver que os nossos coordenadores do programa LabEx, eu tive a felicidade de coordenar o programa nos Estados Unidos de 2009 a 2011 e ter as contribuições dele nesse meio termo da atuação deles, acho que é uma oportunidade riquíssima e a gente com certeza vai ser brindado com isso. A Embrapa iniciou isso em 98, foi para nos Estados Unidos, Europa, estamos na Coreia do Sul, nosso presidente implantou lá, estamos na China, e indo também para o Japão, né, Márcio? Esse ano ainda. E, logicamente, eu estou falando aqui LabEx, mas a cooperação internacional como um todo, inclusive a Sul-Sul, é extremamente importante. E quando a gente fala de inovação na empresa, acho que é muito importante também lembrar que a gente não trabalha só com sementes, só com questões específicas de manejo, mas tem toda a questão de zoneamentos, uma série de produção de informações muito importante que tem auxiliado o nosso país. Então, esse, novamente, é o tamanho do portfólio da Embrapa. E como a gente faz a gestão disso, né? Esse é o sistema Embrapa de gestão estabelecido nos anos 2000 e que a gente tem toda uma lógica estratégica, né, de comitê gestor da estratégica e depois com a decisão da diretoria, mas no nível técnico, comitê gestor da programação e no nível operacional, o que a gente chamou de macroprograma, uma forma de atuar principalmente com projetos em rede. E esse é um exemplo típico de uma rede, quando a gente está falando o futuro da nanotecnologia. A Embrapa tem uma rede de nanotecnologia hoje com mais de 100 pesquisadores e com alguns resultados já disponibilizados, como sensores, biosensores, filmes comestíveis para aumentar o tempo de prateleira de frutas e até a liberação controlada de produtos veterinários para mastite, um resultado da Embrapa Gado de Leite. Quer dizer, a gente está falando de algo de futuro e algo que foi internalizado nessa agenda já tem algum tempo, que nos confere um diferencial importante que a gente tem que saber manejar da melhor forma. Apesar de todo o sucesso e da evolução da questão da pesquisa em rede, algumas avaliações indicaram a necessidade de ajuste. E aí, a partir do ano passado, com a iniciativa do então diretor de pesquisa da empresa, hoje o nosso presidente Maurício, a questão dos portfólios com uma estratégia top-down e a questão dos arranjos entraram para pôr mais ainda sinergia para a gente poder ter essa integração mais efetiva entre todos os projetos. Eu não vou poder entrar muito em detalhes, mas esse é o formato que a gente está atuando. E esses são os portfólios já implementados ou na iminência de implementação, são os tópicos que a gente tem. Inclusive, a gente tem vários, e dentro da estratégia do estabelecimento do portfólio, a gente tem que ser utilizado também das lideranças de pesquisa, nos auxiliando na gestão, nessa antecipação, nessa visão de futuro. Nada melhor que um especialista para nos sinalizar por onde a gente pode caminhar, criando aqui para o nosso Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, o chamado DPD expandido, né? Então, acho que tem vários coordenadores aqui atendendo esse evento como pessoas-chave na nossa empresa. E aí a gente passa por vários tópicos extremamente importantes, portador de futuro, como eu mencionei lá no aspecto introdutório. Esse eu pus uma cor diferente, que ainda são objetos de análise dentro da nossa carteira, mas estamos trabalhando na questão de automação, alimento, nutrição e saúde, fertilizantes, a questão da irrigação, química de biomassa, segurança do alimento e vários outros virão. E aí, dentro desse contexto, conforme o Geraldo Marte apresentou, dentro do
como que a gente contextualiza isso dentro dos macrotemas. Eu acho que isso nos ajuda claramente a gente vislumbrar, visualizar e melhorar a nossa governança de todo esses portfólios, todos esses arranjos e principalmente identificando oportunidades e lacunas. Eu acho que muitas vezes a gente fala muito do sombreamento, de ter redundância, mas é chave evitar lacunas, principalmente nos cenários que vivemos hoje. E, logicamente, trabalho integrado, né? A gente está falando isso dentro da estratégia da Embrapa e a gente fica muito feliz de ter uma série de parceiros aqui do país e do exterior buscando essa conciliação de esforço, porque realmente é um desafio e tanto. E esse é um exemplo, acho que de muito orgulho da nossa empresa, dentro do contexto de Open Innovation, na parceria com uma das empresas multinacionais, que é a primeira a cultivar geneticamente modificada, totalmente desenvolvida no país, aprovado pela CTNBio, na iminência de ir para o mercado a espécie comercial chamada Cultivans. E, felizmente, a Embrapa trabalha num rol relativamente amplo de parceiros, e eu acho que cada vez mais é poluir, em alguma medida, isso, né? Essa aproximação inequívoca com a iniciativa privada. E vou para a parte final, falando agora de outras ações estratégicas para fazer frente aos desafios do futuro. E é isso, algumas iniciativas mais recentes da própria diretoria atual, principalmente capitaneado pelo nosso presidente Maurício, a questão de laboratórios multiuso, já estabelecendo de bioinformática, de química de produtos natural, estamos estabelecendo de qualidade de leite, temos de nanotecnologia, estamos trabalhando de bioengenharia para a agricultura, as unidades mistas, o conceito acho que muito desenvolvido na França, consolidado de sucesso, a gente plantou a primeira delas, está em implementação com a Universidade do Estado de São Paulo, chamada Unicamp, em biotecnologia, e estamos trabalhando aqui com a USP e com a UFSCar no estabelecimento de uma nova iniciativa em automação, no momento que a gente lança um laboratório nacional referência em agricultura de precisão. Várias outras unidades em anos recentes foram estabelecidas, isso agrega, eu ressalto aqui a questão da agroenergia, toda a questão de química verde, e está instalada aqui em Brasília. Estamos, como eu disse, na iminência de inaugurar esse laboratório. E outra questão muito relevante quando a gente fala de mudança climática é a questão do Brasil, da Embrapa, ter o primeiro FACE, né, o primeiro sistema de simular ambientes enriquecidos de CO2 instalado na Embrapa, em Jaguariúna, em São Paulo, extremamente importante para a gente antecipar cenário. Isso é antecipar fazendo experimentos em atmosfera aumentada de CO2 em condições de campo. Outras questões-chave, que a gente está falando o tempo todo que inovação é uma questão crítica. Eu acho que a Embrapa Tech é uma subsidiária integral, vai nos possibilitar mais agilidade e flexibilidade para tratar em negociações com o setor privado. Do ponto de vista da agenda com os agricultores familiares, como a gente mencionou, em número extremamente alto no país, perpassa a questão de pesquisa, tem muito a ver com extensão rural, com transferência de tecnologia, com adoção de tecnologia, chamada Agência Anater, que o governo brasileiro está implantando, e com forte engajamento da Embrapa nas discussões e provavelmente na sua gestão. Na agenda dos portfólios, um esforço grande de manter esse alinhamento com a iniciativa privada e com esses que a gente pode chamar do stakeholder, assegurando que aquelas demandas legítimas dos produtores estão chegando. E uma outra iniciativa bem recente, chamada Inova Agro, uma chamada do Banco de Desenvolvimento Brasileiro, do BNDES e do FINEP, em que, com o edital inicial estimado em 1 bi, teve uma demanda de mais de 5 bilhões, mostrando, isso aqui é basicamente para as empresas gerarem inovação, não é para expansão diária por ou mais do mesmo, mas sim aspectos inovadores. E a Embrapa teve a chance de, uma iniciativa da Embrapa, se aproximando dos parceiros, das 200 propostas que a gente tem informação extraoficial que chegaram, 45, de alguma medida, a Embrapa ajudou nessa articulação. Quer dizer, foi esse grande esforço de aproximação, né? Tem aqui o nosso chefe da Secretaria de Negócios, o Vitor, que foi feito nessa iniciativa que está sendo, nesse momento, avaliada. E, logicamente, a gente está tratando aqui em grande parte, quer dizer, para a pesquisa é fundamental a antecipação de cenário. Então, a questão da inteligência estratégica, a iniciativa do Agropensa, é um esforço que é fundamental e a carteira de pesquisa da empresa agradece muito. E também, como que a gente faz, né? Quem que são os grandes artífices, né? Os recursos humanos, fundamental, acho que a Embrapa, aqui eu estou registrando
pessoal com nível superior, que estão em posições de nível superior, além de pesquisadores, a gente chama os analistas, e uma contribuição muito relevante de outras carreiras, além da agronomia, né, e da biologia veterinária, mas entrando a química, também a economia, e aí outros, como eu, física, engenharia de materiais, engenharia eletrônica, engenharia mecânica, engenharia de alimentos, como elementos fundamentais. Se a gente vai falar em transdisciplinaridade, se a gente vai falar em sistemas complexos, a gente tem que ter recursos humanos para isso. A gente não precisa fazer a agenda sozinho, mas uma parte é fundamental e eu entendo que isso é muito importante para a Embrapa. E também muito importante é a renovação dos quadros. A gente renovou em torno de 50% do nosso quadro de cientistas nos últimos 5 anos. A gente pode falar, mas isso é um problema, você está com uma geração inexperiente. Eu entendo que é uma solução, porque a gente tem um pessoal aí com drive totalmente associado com a formação já da tecnologia da informação, etc. Muitíssimo importante, que nos dá uma diferencial muito relevante. E outras agendas atuais, né, o Laboratório de Química de Produtos Naturais lá em Fortaleza, nos permitirá, né, não só lá, mas lá, é uma infraestrutura, uma facility que ficou numa condição muito diferenciada para atuarmos em tudo aquilo. Quer dizer, como que a gente faz para transformar a nossa biodiversidade em algo de valor apropriado, de forma sustentável. Então, acho que é uma agenda fantástica novamente, precisa muita pesquisa, precisa muita integração com a iniciativa privada, e acho que a gente tem todas as condições para fazer isso. E lá eu fiz questão de colocar isso mostrando que a gente dispõe de toda, desde a questão todo o ferramental, desde a extração, fracionação, as cromatografias mais convencionais, até técnicas ultras avançadas, como ressonância magnética nuclear de alta resolução ou espectrômetro de massa, contextualizando uma situação que a gente está em condições de fazer e atuar isso como um laboratório multiusuário, né? Acho que não menos importante, falar em programas de melhoramento genético é fundamental. A Embrapa, só na questão vegetal, tem mais de 70 programas, inaugura agora no final do ano a sua nova Cobase, ferramental fundamental, com capacidade de ter 700 mil amostras, vai se tornar o terceiro maior banco de germoplasma do mundo, quer dizer, nos coloca numa situação realmente importante para o futuro. Há que fazer o bom uso de tudo isso. E, indo para o fechamento, a questão dos sistemas integrados, que foi muito falado aqui. O Brasil já trilha esse caminho da integração lavoura, pecuária, floresta. Tem um programa nacional de integração lavoura, pecuária e floresta que o governo brasileiro implementou. A gente tem uma série de iniciativas muito importantes de você intensificar o uso do solo. Quer dizer, isso você faz com certeza através de tecnologia, através de ciência. E nos traz também uma série de outras demandas importantes que a gente deve trilhar. E do ponto de vista de infraestrutura, dou o exemplo aqui da recém-implantada, né? Essa facility foi inaugurada em julho do ano passado, que é a nossa unidade para atuar não exclusivamente, mas em sistemas integrados, bem na borda da Amazônia, né? Nós estamos lá para realmente cuidar da questão dos sistemas integrados, desenvolvimento sustentável, uma facility maravilhosa que a Embrapa pôde recentemente implantar. Então, assim, do ponto de vista de contextualização, desafios, como a gente está atuando e o que a gente está pensando, o que a gente tem pronto para o futuro, tá certo? A gente vai falar em futuro, 10 anos, principalmente em ciência, isso é muito rápido. Eu acho que a gente está, em grande medida, com elementos preparados para um grande jogo, e aí essas questões que sairão daqui, com certeza, nos alicerçarão, nos darão muito mais condição de acertar alvo e de poder fazer o jogo acertado, como, né, doutor Liseu, fizemos nesses 40 anos, graças a pessoas como o senhor, né? E como breve comentários finais, muito breves mesmo, a questão de globalização, né? Eu acho que em algum momento se discutiu a questão da globalização, e para a ciência e para a agricultura brasileira o contexto é internacional, não dá para pensar pequeno, tem que pensar grande, o desafio é grande, e dentro das possibilidades a gente gerar tecnologias passíveis de adoção em outras partes do planeta, principalmente nos trópicos. Isso é fundamental. Aqui a questão da inovação, se a gente vai por esse caminho, a gente tem que conciliar isso com indicador e atividades. A nova regulação, a gente falou da Embrapatec, mas com certeza para as instituições públicas brasileiras tem que evoluir para dar condição para a gente avançar. As parcerias com as empresas privadas,
parcerias nacionais e internacionais, e aí as questões do startup spin-off, que acho que a gente está fazendo pouco nisso. Eu tenho conversado aqui com o nosso presidente, com o Vitor Hugo, as possibilidades de a gente avançar. O próprio Dr. Crestana tem um grande entusiasta dessa questão, e a gente vê que outros países avançam. As grandes revoluções muitas vezes estão acontecendo nas startups. E, logicamente, um grande desafio, essa conciliação que a gente falou desde o início, e para o presente e futuro, lógico, essa visão holística, criatividade, imprescindível, mas sem hard work, sem trabalho duro, acho que a gente não vai muito longe. Isso é fundamental em qualquer instituição, e eu quis ressaltar aqui. E como último slide, a gente falou lá que só chega startup estrangeira no nosso país, mas a gente tem muito orgulho dessas duas, uma delas ligada lá à USP, à Escola Superior de Agricultura, que tem aqui o Dr. Geraldo Santana, o Dr. Carlos Serri, e que ganhou o prêmio da 33ª mais inovadora, né, na Bug Agentes Biológicos, no ano passado. E esse acaba de ser, nesse momento, anunciado no Fórum Econômico Mundial, dentro do programa Technology Pioneers 2014, uma das 36 startups detentora desse prêmio do Pioneiros da Tecnologia. E também, nesse ano, né, na publicação ali da Fast Company dos Estados Unidos, uma empresa ligada à automação, ligada à questão de imaginamento, em alta inovações tecnológicas, que alguma medida associada lá com o Centro de Instrumentação em São Carlos. Quer dizer, não temos muito, mas temos bons exemplos. Eu acho que essa é a mensagem, quer dizer, com criatividade, com essa ação integrada e muita decisão para trilhar o futuro da liderança e do pioneirismo do país nas questões agrícola, ambiental ou energética, serão fundamental. E mecanismo também é uma peça crucial para isso. Então, agradeço muito a atenção de vocês, satisfação estar aqui.